Olá pessoal, Luciano Almeida com vocês de novo, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a teoria dos conjuntos, né? Para começar, nós vamos ver qual é a definição de conjunto, né? O conjunto ele é uma reunião de elementos ou um grupo de elementos, né? Um conjunto ele é um grupo composto por elementos. Ele é representado entre chaves ou por meio de diagrama. Diagrama seria esse círculo, né, aqui embaixo, né? Se conjunto é uma reunião ou um grupo de elementos, os elementos eles são os componentes de um conjunto, certo? Lembrando que um conjunto ele é nomeado por uma letra qualquer do alfabeto, não necessariamente somente o A, apesar de eu ter repetido o A nos três, mas ele é nomeado por uma letra qualquer do alfabeto maiúsculo, certo? Quando ele está expresso entre chaves, os elementos, eles podem ser separados por vírgula ou por ponto e vírgula, né? Quando ele é expresso em forma de diagrama, ele pode ficar, né, aleatoriamente dentro do diagrama, desde que ele esteja acompanhado de um ponto, certo, pessoal? Então, recapitulando, conjunto, grupo de elementos, elementos, componentes de um grupo, de um conjunto, né? A representação de um conjunto ela é entre chaves ou por meio de um diagrama e cada elemento, ele quando expresso em chaves, ele pode ser separado por meio de vírgula ou ponto e vírgula. Quando ele é expresso dentro de um diagrama, ele pode ficar de forma aleatória, desde que esteja acompanhado de um pontinho. E todo o conjunto ele é nomeado por uma letra maiúscula qualquer do alfabeto, certo? Tira um print aí, continue comigo, que eu vou só apagar o quadro e já volto. Bom, pessoal, de volta aqui, nós vamos falar um pouco sobre a pertinência entre os conjuntos e os elementos. Bom, antes de dar um exemplo, nós vamos falar um pouco sobre os símbolos. Nós temos alguns só dos símbolos aqui, existem alguns outros, né? Mas o que a gente vai mais usar nesse momento são esses. Nós temos o E de pertence, ele cortado não pertence, esse C está contido, ele cortado não está contido. Ao contrário, contém, cortado não contém. O E ao contrário, existe e não existe. Para ficar mais claro, eu vou tirar um print que eu vou apagar. Quando eu voltar, vou voltar com um exemplo, né, de como a gente pode estar usando esses símbolos. Beleza? Bom, pessoal, de volta aqui. Aqui no quadro a gente tem um exemplo de conjunto. Nós temos um diagrama maior, né, nomeado como conjunto D. Dentro desse diagrama maior, nós temos dois conjuntos menores, né? Um nomeado com um A, outro C, e alguns elementos, certo? Dentro do conjunto A, nós temos o elemento 1 e 4. Dentro do conjunto C, nós temos o elemento 2 e 8. E fora deles, dentro do D, nós temos o 3, o 9, o 6 e o 12, né? Aqui a gente vai ter um exemplo, né, só para a gente fixar bem a respeito da pertinência ou não, né, dos conjuntos e dos elementos. O conjunto A, ele está contido, né, aqui vamos dizer se é verdadeiro ou falso, né? O conjunto A, ele está contido dentro do conjunto C. Ó, vamos ver aqui. Esse é o conjunto A, certo? Esse é o conjunto C. O A, ele está dentro do C? Não, falso, né? O A ele não está dentro do conjunto C, ele não está contido no conjunto C, né? Mas ele está contido dentro do conjunto D. Bom, o elemento 9, ele não pertence ao conjunto A. Vamos ver aqui. O 9, ele está dentro do D, né? Então, realmente, ele não pertence ao conjunto A. Verdadeiro. O conjunto C. No conjunto C,
contém o elemento 2? Vamos ver aqui, 2, então esse também é verdadeiro. Conjunto C contém o elemento 2, né? Então, só para lembrar, um conjunto, aqui representado por meio de expresso por meio de um diagrama, né? Nomeado com a letra maiúscula, cujos elementos eles estão de forma aleatória, mas, né, estão acompanhados de um ponto, certo? Tiro um print, que eu vou apagar, e já volto com mais conteúdo. Bom, pessoal, de volta, nós vamos falar agora um pouco sobre a descrição de um conjunto. Vou abordar dois aqui, por elementos e por propriedades. Dois exemplos aqui de uma descrição de conjuntos por elementos, né? Nós temos aqui o conjunto das vogais, né? Representado pela letra V maiúscula e as vogais entre chaves, né? A, vírgula, E, I, O, U. Outro exemplo aqui de conjunto, de descrição de conjunto por elementos, é conjunto dos números primos positivos, representado aqui pela letra P maiúscula, entre chaves 2, 3, 5, 7, 11. Como aqui ele não especificamos assim um limite, né? Então a gente coloca a reticência, porque se for continuar, vai adiante, vai bem longe, né? Até os infinitos. Agora, só uma observação aqui, pessoal. Conjunto das vogais. Coloquei um V maiúsculo, mas não necessariamente sempre vai ser um V, né? Pode ser qualquer letra do alfabeto maiúsculo. A mesma coisa aqui no conjunto dos números primos positivos. Um P maiúsculo, mas não necessariamente tem que ser um P maiúsculo para representar o conjunto dos números primos positivos, né? Pode ser qualquer letra do alfabeto maiúsculo, beleza? Tira um print, que eu já volto para falar sobre a descrição, né, de um conjunto por propriedade. Bom, pessoal, a gente viu anteriormente, né, a descrição de um conjunto por elementos. Agora a gente vai ver a descrição por meio de uma propriedade. Nós temos aqui um exemplo, né, de propriedade B é igual a x tal que. Na matemática, né, esse símbolo aqui é igual a tal. Deixa eu apagar isso aqui, escrever melhor, tá? Senão não vai dar para entender. Esse símbolo quer dizer tal que, né? Então, B é igual a x tal que. X é divisor de 5. Para descobrir qual é esse conjunto, a gente vai ter que ver quais são os divisores de 5. Como ele não especifica se é só negativo, positivo, então nós vamos ver os dois. Quais são os divisores positivos de 5? Né? 5 divide por quem? Por 1 e por ele mesmo, né? Então é 1 e 5. Os divisores negativos, então serão menos 1 e menos 5. Logo, então, o nosso conjunto B ele é formado pelos elementos menos 1, ou melhor, corrigir aqui, menos 5, menos 1, 1 e 5. Deu para entender, pessoal? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários abaixo, que eu vou estar procurando responder, né? Lembrando, gostou do vídeo? Compartilhe, curta, divulgue, né? Vamos expandir esse jeito simples, né, de ensinar matemática, beleza? Então deu para entender aqui a descrição de um conjunto por meio de uma propriedade, né? Nós temos aqui um exemplo de B, onde B é igual a x, tal que x é divisor de 5. A gente tem que descobrir quais são os números divisores de 5, né? Como não especificou se é positivo ou negativo, né? Não limitou, então a gente vai ver quais são os divisores positivos e negativos. Descobrindo, a gente logo tem o nosso conjunto formado, né? Aqui logo B é igual aos elementos menos 5, menos 1, 1 e 5. Beleza, pessoal? Deu para entender? Lembrando novamente,
Qualquer coisa, deixa um comentário que eu vou procurar responder depois, beleza? Tira um print que eu já volto com mais um conteúdo pra gente. De volta, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre o conjunto unitário. Como o próprio nome já diz, é um conjunto que contém um único elemento, certo? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. F é igual a x, que pertence aos números naturais, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4 e infinito, né? Tal que x ele é maior que 3 e menor que 5. Vamos pensar qual é o número que é maior que 3 e menor que 5? 4, né? Então, logo, o nosso conjunto aqui F, ele é unitário, ele é composto pelo elemento 4, representado na forma entre chaves ou por meio de um diagrama. Certo, pessoal? Deu para entender? Conjunto unitário é um conjunto que contém um único elemento. E conjunto vazio, como o próprio nome já diz também, é o conjunto que não possui nenhum elemento, né? Ele, entre chaves, ele é representado dessa maneira, sem nenhum elemento, ou por meio desse símbolo, né? Que quer dizer vazio, conjunto vazio. Jamais faça isso. Certo, pessoal? Isso daqui, ó, não existe. Ou é entre chaves só, ou com esse símbolo. Beleza? Tira um print, que eu já volto com mais um conteúdo para a gente finalizar a aula. Bom, pessoal, para finalizar a aula, quero apresentar para vocês o conjunto universo, representado aqui no meio desse diagrama pela letra U. Nele, né, contém todos os números naturais, os números inteiros, os racionais e os reais. Então, o conjunto universo, ele engloba, né, todos os elementos naturais, inteiros, racionais e reais. Beleza, pessoal? Mais uma vez, se ficar alguma dúvida, comentários, né, só deixar lá que depois eu vou estar respondendo, né? Se gostou da aula, curta, compartilhe, né, divulgue, né? Eu espero ter contribuído um pouco para o conhecimento de vocês, né? E estamos aí, até uma próxima.